Paz do Senhor Jesus a todos, que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente, no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, e nós estamos aqui na casa do Senhor, mais precisamente no altar. E como sempre, nós iniciamos com uma oração para que o Espírito Santo ele possa ter liberdade, o Espírito Santo ele possa ficar à vontade para nos conduzir. Então, eu quero fazer essa oração agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, aqui estamos no Teu altar, Senhor. O altar sempre foi e será um lugar de sacrifícios. O altar, ele não é um palco, mas é um lugar de se ofertar a Deus, de entrega total. E por isso, nós estamos aqui, Senhor. Entendemos que o altar do Senhor, ele não é só uma pedra, uma madeira, mas o altar, ele é também no nosso coração. É no nosso coração que nós ofertamos a Deus. É no nosso coração que sacrificamos os nossos desejos, nossas vontades e até sonhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos ajudar, que o Teu Espírito possa ajudar essa pessoa que me ouve agora, meu Pai, que talvez está esperando que Deus fale algo, esperando que Deus mostre algo. Essa pessoa que está na expectativa de que Deus se manifeste, apareça. Então, eu peço, ó Deus, que o Senhor, segundo a Tua vontade, apareça para essa pessoa, meu Pai. Apareça sim para essa pessoa que tem invocado justiça. Faz justiça, meu Deus. Aparece para essa pessoa que tem pedido resposta. Aparece para ela, meu Deus. Dá a resposta sobre todas as indagações dessa mulher, desse homem, desse jovem. Que o Senhor possa iluminar a todos que pedem
que suplicam ao Senhor. Em nome de Jesus, cure, ó Pai, aquele que está com dor, aquele que existe uma enfermidade no seu corpo ou na sua mente, no seu emocional, que o Senhor possa, nesse instante, visitar essa criatura, que talvez, ó Deus, a vida para ela ou para ele tem sido um fardo muito pesado. Visite essa pessoa, ó Deus, que talvez está no limite das suas forças. E essa pessoa, ela está dependendo do Senhor para o próximo passo na sua vida, para a próxima decisão na sua vida. E nós não estamos mais com tempo de errar. Não dá mais para errar. O erro, além de tudo, custa tempo, meu Deus. Muito tempo. Às vezes, muitos anos, até ser contornado, até ser resolvido. Então, que Deus te visite com a graça dele. Que Deus, através do Espírito Santo, possa tocar você por dentro e por fora, trazendo aquilo que você precisa, entregando as ferramentas necessárias para você vencer. Em nome de Jesus, eu peço a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde. Eu coloco nas mãos do Senhor. E você que acredita, diga amém, diga graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, eu estou aqui no altar da Igreja Templo do Espírito Santo, aqui em Patos de Minas, Rua Mata dos Fernandes, 959, o bairro é Vila Garcia. Eu estou com minha Bíblia aberta, e se você puder abrir a sua Bíblia também, Ezequiel, capítulo 47, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 6, a partir do verso 6. Geralmente, quando lemos essa passagem, nós lemos ela a partir do primeiro versículo e às vezes deixamos o restante. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler o restante. Verso 6 diz assim: E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado,
e de outro lado. Então me disse: as águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não terão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amados irmãos e irmãs, essa passagem ela é uma profecia e ela não aconteceu ainda. Por quê? Porque Ezequiel teve uma visão e nessa visão ele enxerga um rio e, detalhe, esse rio ele sai de debaixo do santuário. As águas, elas saem do santuário. Amados irmãos e irmãs, o Mar Morto, que aqui ele fala, que vai ter vida, o Mar Morto, ele é um lago, chama de mar, mas é um lago, e esse lago, a concentração salínica dele chega a ser 10 vezes mais do que um oceano normal. E por isso não consegue ter vida, não consegue ter peixe. A única coisa que consegue viver com toda essa concentração salínica dele são bactérias. O resto não consegue viver ali. Não tem como, aos olhos humanos, ter vida no Mar Morto com essa concentração salínica. Mas, quando Deus diz uma coisa, pode ter certeza, isso vai acontecer. Essa profecia, eu confesso para vocês que eu não sei quantos anos ela foi disparada, essa visão, ela foi startada.
Eu não sei quanto tempo faz, mas faz muito tempo. Mas muito tempo. Mas se Ezequiel viu, então vai acontecer. Ezequiel, ele viu o mar morto com vida. É forte isso. Ezequiel viu o mar morto com vida. E o bacana é que o rio que deságua no Mar Morto é justamente o Rio Jordão. Você sabia? As águas que abastecem o Mar Morto, apesar de que ele está secando cada vez mais, mas para Deus, ainda que tudo seja ao contrário, ainda que não haja possibilidades humanas, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, o Mar Morto está secando, ele recebe as águas do Rio Jordão, aquele rio que o nosso Senhor Jesus, ele foi batizado. O nosso Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia fala sobre milagres no Rio Jordão, travessias, purificações. A Bíblia, ela diz nessa visão, Ezequiel, ele disse que vai ter vida, as águas, elas se tornarão saudáveis. A Bíblia diz que haverá muitíssimo peixe. A Bíblia, ela diz que o Mar Morto terá muitíssimo peixe. Se você disser isso para um cientista, ele vai dizer: isso é impossível. Um lugar onde só consegue sobreviver bactérias, é impossível. Uma concentração salínica 10 vezes mais do que um oceano, é impossível. Mas a palavra do Senhor diz que haverá muitíssimo peixe. As águas se tornarão saudáveis e vai encher de pescador. Vai encher de pescador. A Bíblia diz que vai ser uma multidão. Olha, amados irmãos e irmãs, esse rio que vai jogar a água no Mar Morto é o Rio Jordão, como eu tinha falado. Mas um detalhe, essa água do Rio Jordão, a Bíblia diz que ela vai sair do santuário. O grande segredo para que todo esse milagre aconteça é que essas águas, elas saem do santuário. Eu vou repetir aqui, diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos. Por quê? Porque as suas águas saem
do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amados irmãos e irmãs, essa profecia, essa palavra, ela vai se cumprir. Mesmo que tudo seja contrário, vai se cumprir. Mas, enquanto essa palavra ela não se cumpre literalmente, porque eu acredito que isso, apesar de ter sido uma visão, eu creio que isso acontecerá literalmente. Mas, espiritualmente, isso já acontece. Por que eu falo assim, que espiritualmente isso já acontece? Um dia o Senhor Jesus, ele disse assim, que a respeito do Espírito Santo, que do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra quando ele falou? Não terá mais sede. Por quê? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, esse milagre, ele acontece hoje. Porque nós, às vezes, somos esse mar morto, que temos algo em nós que faz mal para os outros. Está dentro de nós. A nossa maldade impede, atrapalha, mata. Porque existem palavras que matam a esperança. E às vezes o que acontece é que a pessoa, ela tem que entender, ela precisa entender que naquele instante que ela fala uma palavra, ela pode tirar a esperança, ela pode matar a esperança daquela pessoa. Então, nós somos esse mar morto. Às vezes nós somos esse que se torna um ambiente hostil. Nos tornamos, às vezes, mar mortos, que recebemos até águas boas, mas mesmo recebendo águas boas, não conseguimos ter vida e fazer viver. Mas, quando as águas saem do santuário, e eu quero que você entenda que existe um mover. A maioria das pessoas, elas não entendem que existe um mover das águas do Espírito. Então, quando o Espírito Santo, ele faz jorrar as águas que saem do santuário, e é por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, a respeito do Espírito Santo, diz às igrejas.
Isso foi o Senhor Jesus que falou. Foi João que escreveu, mas foi Jesus que falou para ele escrever. Então, quando o Espírito Santo fala na igreja, as águas, elas correm, o seu limiar sai do santuário. E o que acontece? Essas águas, elas saem do santuário e elas desaguam no Mar Morto, quer dizer, em nós. Essas águas, elas vêm ao nosso encontro. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou mar morto, mas já desejou morrer. Talvez você já desejou morrer. Talvez você já se achou sem vida, sem importância. Talvez você concorde comigo. Talvez você chegou a achar a sua vida algo que não valia nada, que não servia para nada. Então, essas águas, elas saem do santuário e elas entram em nós. E quando essas águas, elas entram em nós, elas operam o maior milagre. Essas águas, elas saem do altar, elas saem do santuário e elas têm o poder de fazer viver. E acontece como Ezequiel viu. As águas do Evangelho, direcionadas pelo Espírito Santo, elas saem do santuário em nossa direção. E aquele que não tinha vida, aquele que estava morto espiritualmente, recebe essas águas como uma transfusão de sangue, que às vezes a pessoa, ela está morrendo, está perdendo a vida, e de repente ela recebe aquela transfusão de sangue e ela acaba revivendo. Amados irmãos e irmãs, olha, eu acredito que o Espírito Santo, ele pode fazer reviver. Eu acredito que o Espírito Santo, ele pode trazer vida, e vida em abundância. Eu acredito que as águas que saem do santuário, águas que vêm de Deus, elas podem nos reviver. Elas podem nos trazer vida, e vida em abundância. Amado irmão e irmã, não se prive dessas águas. Talvez você, por algum motivo, tenha se privado dessas águas. Se você está me ouvindo até agora, você pode concordar comigo que isso que você está sentindo não é desse mundo. Você pode concordar que existe uma água, que existe um rio